Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula para o melhor curso da certificação CEA. Eu sou o Prof. Renan Duarte e só lembrando vocês, quem quiser ter acesso ao curso completo, com as apostilas em PDF, todos os slides utilizados em aula, mais de 1.100 questões comentadas em vídeo, materiais de resumo direcionados para a revisão e um banco com questões que caem na prova da CEA, cliquem aqui no primeiro link na descrição ou nos comentários fixados para que vocês conheçam o curso completo. No mais, peço para vocês deixarem o like, se inscreverem aqui no canal e desejo a vocês uma excelente aula. Falar um pouco agora, pessoal, sobre as contas externas. Olha só, elas também são chamadas de balanço de pagamentos e são os registros das transações de um país com o resto do mundo. Então, todas as transações que, por exemplo, o Brasil faz com os demais países, com o restante do mundo, tudo isso, todos esses registros, eles vão estar consolidados no que a gente chama de contas externas ou então de balanço de pagamentos. É como se fosse a contabilidade do país e não de uma empresa, né? A gente está falando do país. Então, aqui no Brasil, em respeito a um padrão, os valores eles são expressos em dólares americanos. Apesar de envolver negociações com outros países, para a gente ter um determinado padrão, a gente estabelece então que a gente vai seguir e colocar todas as transações em dólares, mesmo que essas transações não tenham sido efetuadas com países que adotam o dólar como moeda local. E aí eu posso ter duas situações, né? Porque eu estou registrando todas as transações que acontecem do Brasil com o exterior. Se eu tenho mais dinheiro entrando do que saindo do país, eu tenho uma situação onde eu tenho uma balança superavitária. Agora, se eu tenho uma situação aonde tem mais dinheiro saindo do que entrando no país, eu tenho uma balança deficitária. Atualmente, o Brasil adota a sexta edição do Manual de Balanço de Pagamentos do FMI, o BPM6, e ele é estruturado da seguinte forma, tá? Então, essa equaçãozinha aqui, ela vai mostrar para nós qual que é o total de registros, qual que é o total de transações que acontecem entre o Brasil e o restante do mundo, tá? Então, ela fica dividida da seguinte forma. Eu tenho as transações correntes, mais a conta capital, mais a conta financeira, mais erros e omissões, que é uma conta de ajustes, na verdade, né? Porque a gente não está registrando aqui transações, mas é uma conta que a gente usa para poder fechar a conta, né? Se acontecer algum tipo de erro, de omissão, é colocado nessa conta aqui. E somando tudo isso daqui, eu tenho o saldo do balanço de pagamentos. Agora a gente vai ver cada uma dessas contas, tá? Transações correntes. Nessa conta, a gente tem outras contas. A gente tem a balança comercial, que é aquela que vai registrar as exportações e as importações de bens. Tem a balança de serviços, renda primária e renda secundária. Tá? Então vamos lá falar sobre a transação corrente, essa conta aqui. Balança comercial registra o comércio de bens na forma de exportações e importações. Comércio de bens, tá? Então, tudo que o Brasil exporta de bens, celulares, televisões, tudo que ele exporta e tudo que ele importa também, celulares, televisões, outros bens que são importados de países estrangeiros. Se a gente tem mais exportações do que importações, a gente tem um superávit aonde? Na balança comercial, mais exportações do que importações. Se há mais importações que exportações, a gente tem um déficit. Aonde? Na balança comercial. Então essa é mais tranquila, tá? Balança comercial registra importações e exportações, mas do que? De bens. Eu tenho a balança de serviço, que registra as receitas e despesas com serviços que, por definição, são invisíveis ou intangíveis. Então não são bens, tá? Então aqui eu vou ter manufatura, manutenção e reparo, transportes, viagens, construção, seguros e também financeiros. Então, se, por exemplo, o país ele teve um gasto com um serviço de transporte envolvendo um país do fora daqui, a gente vai classificar aqui em transportes dentro da balança de serviços, dentro de transações correntes. Esse é o detalhe, tá? Então percebam que a gente vai tendo várias subdivisões. Eu ainda tenho a renda primária, que registra a entrada e saída de recursos decorrentes da remuneração dos fatores de produção, como lucros, juros e salários, tá? Então, se o Brasil ele tem que remeter lucro,
a uma empresa lá no estrangeiro, porque ela tem uma sede aqui no nosso país, isso vai aonde? Vai na conta de renda primária, que, de novo, está dentro de transações correntes. Eu tenho também a conta de renda secundária, que apresenta a renda gerada em uma economia e distribuída para outra, quando a gente tem a doação de um país a outro. Então, por exemplo, se um país lá do estrangeiro resolve doar dinheiro aqui para o nosso país, isso vai entrar na renda secundária. Quando a gente soma todas essas contas aqui, eu tenho o saldo em transações correntes, tá? Que é uma partezinha aqui da equação de contas externas, tá? Então, saldo em transações correntes é quando eu faço a soma de todos esses aqui. Eu ainda tenho a conta capital, que ela registra as transferências de capital entre residentes e não residentes e a aquisição e alienação de ativos não financeiros não produzidos. Recursos naturais, por exemplo, tá? Então, conta capital é essa definição: ativos não financeiros e não produzidos. São não financeiros, né? Não é como os juros que a gente viu. E transferências de capital. E eu tenho a conta financeira que mostra as aquisições de ativos, bens e direitos e passivos, que são obrigações. E são divididas em investimento direto, investimento em carteira, derivativos, outros investimentos e ativos de reserva, tá? Então a gente está falando de investimentos que são feitos em outros países ou de outros países que investem aqui no Brasil. E eu tenho também a conta de erro e omissões, que é uma conta de ajuste, em que são estimadas as transações que não estão corretamente capturadas pelo balanço de pagamentos. Então, basicamente, ela é uma conta utilizada para fechar a conta. Com isso, então, eu tenho aqui as contas externas, transações correntes, conta de capital, conta financeira, mais erros e omissões. Detalhe que aqui é uma conta de ajuste, tá? Não é efetivamente uma transação que aconteceu entre o Brasil e o exterior. Se eventualmente acontecer um registro errado, essa conta ela vai ser utilizada para que a gente consiga fechar o saldo do BP. Detalhe importante também, cuidado para não confundir. Uma coisa é saldo do BP, outra coisa é saldo em transações correntes. Isso porque muitas vezes se pergunta qual que é o saldo em transações correntes do nosso país e outras vezes se pergunta qual que é o saldo do balanço de pagamentos. Para que a gente chegue no saldo de balanço de pagamentos, a gente tem que calcular o saldo de transações correntes. E depois também conta capital, conta financeira, mais erros e omissões. Agora, para conseguir o saldo em transações correntes, aí é necessário só que eu faça a soma dessas contas aqui. Dessa forma, então, é isso que a gente precisa saber de contas externas.